Boa noite! Que quinta-feira mais linda e especial, 22 de setembro. Chegou a primavera! Nada mais maravilhoso que fazer uma live em pleno primeiro dia de primavera, em pleno início de florescer, né? O nosso tema da live hoje é: sua vida é o espelho das escolhas do seu dia a dia. Lembrando que para a gente poder florescer, completar esse ciclo do florescimento, da evolução, a gente tem sim que fazer escolhas todos os dias da nossa vida. Vou esperar um pouquinho as pessoas irem entrando, vou mandar aqui aviãozinho. Não sei se você vai ver a live agora ou se vai ver depois. De qualquer forma, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Maravilha! Então, esse tema é bem especial, né? Na verdade, todos os temas que a gente vem debatendo aqui no meu canal são temas importantes, especiais, fundamentais para a gente poder ter esse nosso ciclo de evolução, né? Nada mais é do que nossa vida. Nossa vida é sim um ciclo, um caminho de crescimento, de evolução. Mesmo quando a gente às vezes não tem essa consciência, né? A gente está sempre indo para algum outro nível além do que a gente estava, né? Pode ser que a gente às vezes cresça, pode ser também que a gente não cresça, mas alguma coisa acontece diariamente na nossa vida e que a gente vai sim tendo que fazer escolhas, tendo que tomar decisões, tendo que lidar com situações, né? Então, esse tema de hoje é sim muito importante e, de fato, sua vida é o espelho das escolhas do seu dia a dia. Mas que escolhas são essas, né, Cláudia? Porque tem vezes que eu também não escolho. Ou tem vezes que escolhem por mim. Até essas vezes, as escolhas que você não faz, deixa de fazer, ou que permite que os outros façam por você, são sim escolhas suas. Você nunca parou para pensar nisso? Por que é que você escolheu não fazer escolhas? Por que é que você escolheu deixar outras pessoas escolherem para você? Isso é uma escolha. Então, tenha esse entendimento. Tudo que você faz ou não faz, permite ou não permite que façam por você, são suas escolhas. São suas escolhas. Então, primeiro eu queria falar sobre o verbo escolher, né? O que é o verbo escolher? O que significa escolher, né? Escolher tem aqui, assim, três significados bem importantes, que é manifestar preferência por algo ou alguém, né? Então, manifestar preferência. Isso significa também não manifestar preferência, né? Então, quando você diz que tanto faz, ou quando você escolhe algo ou alguém por preferir, isso é uma escolha. Outra definição: fazer opção entre duas ou mais pessoas ou coisas. Você está sim tendo que escolher entre duas possibilidades, duas alternativas, dois caminhos, né? Eu sempre me lembro do filme Alice no País das Maravilhas, filme, livro, etc., né? Que a Alice está perdida, não sabe para onde vai, e ela pergunta para o coelho para onde ela deve ir. E o coelho diz para ela: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve.
Então, no momento em que a gente decide escolher entre duas alternativas, é porque a gente sim entendeu que aquela opção é a melhor naquele momento. Ou talvez a menos pior, a que vai te trazer menos prejuízo, né? Então, você está sim nesse momento fazendo a opção entre duas ou mais pessoas ou coisas. Está manifestando preferência de fato. Um outro significado, escolher também significa selecionar, separar o bom do ruim, aproveitar alguma coisa que tenha uma maior qualidade, né? Então, para que eu estou falando sobre os significados do verbo escolher? Para a gente entender, para a gente perceber que no nosso dia a dia, todas as escolhas, boas ou ruins, e inclusive as escolhas que a gente não faz, são sim escolhas. E por falar em escolhas, escolhas trazem o quê? Consequências. Toda escolha que você toma, da mais simples possível, por exemplo, se eu decidir tomar 1 litro inteiro de água nesse minuto agora na live, daqui a 15 minutos eu vou querer ir no banheiro. Pra quê? Ué, 1 litro inteiro, eu quero fazer xixi, óbvio. Putz, mas eu não tinha pensado nisso, e aí eu vou estar no meio da live. Pois é. Então, o que eu quero dizer com isso? Todas as escolhas que você faz ou deixa de fazer trazem consequências para a sua vida, a sua rotina, o seu dia a dia. Comece a verdadeiramente perceber quais são as escolhas que você faz. Tem uma frase do Freud que diz assim, eu vou ler para vocês. É necessário que estejamos prontos a abandonar um caminho que seguimos durante algum tempo a partir do momento em que percebemos que ele não pode conduzir a nada de bom. Que momento é esse? Que caminho é esse? Que escolhas você tem feito? Então, você está fazendo escolhas aleatórias sem nem pensar? O que você está fazendo? O que você está escolhendo? Vou repetir a frase. É necessário que estejamos prontos a abandonar um caminho que seguimos durante algum tempo, a partir do momento em que percebemos que ele não pode conduzir a nada de bom. E quando será que esse momento chega, né? Aquele momento que a gente realmente enxerga que esse caminho não está me levando a lugar nenhum, que eu, na verdade, estava permitindo que as pessoas escolhessem por mim, que, na verdade, eu estava fazendo escolhas que não têm a ver com os meus objetivos. Eu venho sempre falando nas lives, clareza e consciência de si. Até quando eu vou ficar fazendo escolhas que não têm mais nada a ver comigo, porque eu estou simplesmente seguindo os padrões do meu sistema familiar, do meu maior campo, que é campo de energia, que é o sistema familiar, a família. Então, é muito importante a gente entender que escolhas eu estou fazendo? 2, por que eu estou fazendo essas escolhas? 3, quais são as consequências, os frutos? Olha aí o florescer. Quais são os frutos, as flores, os resultados, os acontecimentos que eu estou colhendo das escolhas que eu estou fazendo? Será que essas escolhas são conscientes? Será que eu tenho um espelho em casa?
Essa é uma pergunta bem importante. Você tem espelho em casa? Você se olha nesse espelho? E o que você enxerga nesse espelho? Não, Cláudia, eu nem me olho, não, minha vida não tá legal, eu não quero nem me olhar, minha autoestima tá baixa, não sei quem eu sou direito, nem me olho, nem perco tempo, minha vida é muito corrida, não tenho tempo para isso. E aí, será que você tá deixando de fazer o principal, que é se enxergar de verdade, entender o que está aparecendo no seu espelho? Não é do espelho do seu vizinho, dos seus pais, dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus parceiros românticos. Não, é o seu espelho. O que tem nesse espelho? Qual a imagem que você vê nesse espelho? Qual a essência que você enxerga, sente nesse espelho? O que esse espelho está te mostrando? Até quando você vai ficar fugindo do espelho? Até quando você vai deixar de fazer as escolhas necessárias para realizar os seus sonhos? Tem que seguir padrão? Não. Ser a ovelha negra é ruim? De jeito nenhum. Olha, é uma coisa muito importante, né? Todas as famílias, todos os campos de energia, né, familiares, têm padrões tóxicos. Todos. 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 Até que chega uma pessoa daquela árvore genealógica, daquele sistema familiar, que entende que tem que quebrar esses padrões tóxicos. Melhor ainda, que tem que construir padrões melhores, padrões positivos e que venham a dar frutos. Para quem? Para ela mesma, aquela pessoa que resolveu fazer essa quebra, e para as futuras gerações. Gente, ninguém é obrigado a seguir os padrões familiares que foram aprendidos há séculos e séculos passados. Por que você não pensa sobre isso? Não adquire essa consciência? Lembra dos 3 Cs? Cultura, conhecimento, consciência. Entender a cultura da época desse padrão. Adquirir esse conhecimento e esse funcionamento dessa cultura dentro do seu sistema familiar. Trazer para a consciência e refletir se continua ou se melhora. Ou se muda, ou se ressignifica. Então, toda família, todo campo de energia familiar tem, sim, padrões tóxicos. Até que uma pessoa desse sistema familiar enxerga isso, se incomoda com isso e resolve, quebrar esses padrões tóxicos e construir melhores padrões, abençoando todas as futuras gerações desse sistema familiar. Tenha certeza, você não precisa escolher igual ao seu tataravô, à sua tataravó. O mundo evoluiu. E você está evoluindo? E você está fazendo escolhas que tenham a ver com os seus sonhos? Ah, Cláudia, eu nem sei quais são os meus sonhos, nunca parei para pensar nisso, eu vou só no automático. Até quando?
Vai passar a vida assim? Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Clareza e consciência de si. Pega as rédeas da sua vida. Assume quem você é, a sua essência. Escolha com inteligência. Usa a sua consciência, a sua mente, a sua energia, a sua essência de modo positivo para agregar movimentos, preferências, manifestações que vão fazer, que vão prosperar, que vão dar frutos, que vão fortificar você e as futuras gerações. Hoje de manhã, né, eu fiz um vídeo, até cantei, né, a música do Tim Maia, É Primavera, que eu amo, e tirei uma cartinha para homenagear a primavera, né? E a primavera, né, é uma grande metáfora da vida, né? A época de florescimento, né? Já passamos por tantas coisas até chegar na primavera e florescer e dar frutos, né? Então é um ciclo, uma metáfora de um ciclo de evolução, né? Do florescer mesmo. E o florescimento é evolução, evolução pessoal, da sua família, da sua profissão, do seu relacionamento, da saúde, enfim, florescimento como um todo. E eu tirei uma frase, eu já tinha decidido o tema dessa live na semana passada. Eu termino a live e decido o tema na semana seguinte, né? E aí eu tirei uma cartinha de manhã com a seguinte frase: por favor, peço que respeite as minhas escolhas. Olha que incrível, olha como o universo manda mensagem pra gente o tempo todo. Essa frase tem muito a ver com o florescimento, né? Porque quando a gente decide quebrar o que tá ruim, quebrar padrões tóxicos, construir padrões melhores, evoluir, crescer realmente, né? Dizer não porque tem que dizer não, dizer sim porque você quer dizer sim. Entender que você não precisa estar sempre conectado com aquele caminho, a fase do Freud de novo, aquele caminho que não vai levar a lugar nenhum, que não vai te trazer nada de bom. Você pode sempre fazer escolhas diferentes. Então, peço que respeite as minhas escolhas. É muito isso, né? De, olha, eu decidi mudar. Eu entendi que tudo isso, que essa minha origem, que esse meu aprendizado no meu campo emocional familiar foi bom até eu entender, até eu ter discernimento que não era bem isso que eu queria. E hoje eu decido mudar. Hoje eu decido fazer as minhas escolhas. Hoje eu decido caminhar com os meus próprios passos. Hoje eu decido que vou construir tudo do zero. Então, respeitar as minhas escolhas, que incrível! Que florescimento de um ser humano, né? Que evolução emocional, que quebra dessas prisões sistêmicas, dos padrões tóxicos, né? Desses comportamentos ruins, de hábitos que não realmente nos servem, nos encaixam, que não fazem a gente crescer. Então, o que será que você tem que escolher para realizar os seus sonhos? Quais são os seus sonhos? Já pensou sobre isso? Você veio fazer o que aqui nessa vida? Que por enquanto a gente sabe que é só essa que a gente tem, né? Bom, eu até sou espiritualista, acredito em vidas futuras e passadas, né? Sou um bandista. Mas e se você não acredita? E se essa for a sua única
experiência de vida. Única vida. Até quando você vai ficar olhando para o seu espelho em casa e enxergando a sua avó, o seu tio-avô, o seu irmão, o seu vizinho, a sua vizinha, a sua amiga? Cadê você? Ou será que você, que nem uma cliente minha outro dia, estava se enxergando apenas como os problemas da vida? É tanto problema às vezes na vida, né? Tanta situação bizarra, surreal, que a gente, agarra para cuidar sozinho, para resolver sozinho, que não pede ajuda, que não impõe dentro do campo emocional familiar que isso não é seu, que isso não é meu, que é aquilo que eu vou cuidar, isso aqui não. E a gente carrega. O que está refletindo nesse seu espelho? O que você está carregando? Qual é esse peso? Qual é essa culpa? Qual é essa mágoa? Qual é essa prisão sistêmica? Qual é esse padrão tóxico? Qual é essa doença? Qual é essa tragédia? Qual é essa traição? O que você carrega que faz você não ter clareza de quem você é, não ter consciência de você mesmo e não fazer as escolhas que você sabe que precisa fazer para você conquistar os seus sonhos. Por quê? Você acha que realmente você nasceu nessa vida para ser infeliz? É óbvio, vou fazer um parênteses aqui, é óbvio que ninguém é feliz 100% do tempo. A gente é luz e sombra ao mesmo tempo. A gente precisa do ruim para reconhecer o bom. A gente precisa do bom para reconhecer o ruim. Mas você não veio para essa vida para ter esse peso, para ter mais prisão, mais perda, mais briga, mais tragédia, mais crença ruim, mais comportamento ruim, mais hábito tóxico, mais fala abusiva, do que positivas, do que momentos de realização, do que momentos de felicidade, do que fazer escolhas saudáveis. E eu não estou falando que a gente tem que ter essa positividade tóxica, não é isso. É o sustentável, sabe? Sustentabilidade, saúde emocional sustentável. É ter clareza e consciência de si. É saber que vai ter dia que vai ser bom, que vai ser o dia que vai ser ruim. É entender que tá tudo bem, que faz parte do movimento de florescer da vida. Que você sim pode escolher escolhas, pode fazer escolhas ruins. Você não tá certo 100% do tempo. Não mesmo. E você não controla tudo. De jeito nenhum também. Mas espera aí. Não dá para você enxergar um você, a sua essência, no seu espelho, a partir das escolhas que você faz todo dia? Eu acredito que sim. E isso é um florescimento. Então, a frase de hoje de manhã, por favor, peço que respeite as minhas escolhas. É quando você tem um gesto de auto-amor e decide por você mesmo, e escolhe por você mesmo, e manifesta preferência por aquilo que faz sentido para você. E faz a opção entre a alternativa que tem a ver com os seus objetivos.
e seleciona e aproveita aquilo que é melhor para você. Entendeu? Respeitar as suas escolhas. Peço que respeite as minhas escolhas. Nada mais é do que fazer o que você quer e entender que realmente você é capaz de quebrar esses padrões ruins e, melhor ainda, construir padrões bons, melhores, que te ajudem a evoluir. Agora, muito importante, as mudanças, a quebra dos padrões, não é milagre. Não acontece a jato. Não é, passei por um portal, mudei tudo. Não, não mesmo. É vida real, é dia a dia, é cada escolha, é olhar para tudo que você está fazendo mesmo, com persistência, com foco, com sabedoria, com planejamento, com replanejamento, com entendimento de que é uma construção, é um caminho, é passo a passo e vai ter muitas vezes que você vai dar passos para trás. Aproveita, pega o impulso para depois você continuar. O que a gente não pode é desistir. Jamais. Então, a sua vida é um espelho das escolhas que você faz no seu dia a dia. Como é que tá esse espelho hoje, hein? Vamos tirar uma cartinha? Vamos tirar uma cartinha para esse assunto? Que cartinha será que vai sair agora? Conexão com o universo, com o tema, com as nossas escolhas, com os nossos sonhos. Olhar para você, entender quem você é, ter clareza e discernimento dos seus papéis aqui, ter consciência de você. Essa aqui. Lei da ordem. Os que chegaram antes estão acima dos que chegaram depois. Sem ordem não há amor. Que maravilhoso pensar nisso, né? Porque, na verdade, a gente está aqui falando das escolhas, dos padrões geracionais e esses padrões geracionais são passados adiante por essa questão da ordem. Os que chegaram antes estão acima dos que chegaram depois. Sem ordem não há amor. Então, para você fazer as suas escolhas e quebrar padrões, você tem sim que honrar e respeitar essa ordem. Que entender, e aí a gente volta, que fenomenal essa frase, volta para os 3 Cs, cultura, conhecimento, consciência. Entender a cultura dessa ordem, de quando foi que chegaram primeiro. Quem foi que chegaram primeiro? De ter o conhecimento de como essa cultura foi interferindo, agindo no seu sistema familiar, no seu campo emocional familiar. E ter a consciência de que isso aconteceu porque era assim que tinha que acontecer, mas você honra e respeita, agradece, enxerga quem você é. Pensa se isso tudo tem a ver com quem você é, com o que você quer e faz as suas escolhas. Então, sem ordem não há amor. Por quê? Porque a gente tem sim que respeitar, honrar e entender a nossa origem. E isso não quer dizer que a gente tem que repetir tudo cegamente, sem olhar para o que a gente quer. Gente, um beijo. Até semana que vem. Obrigada.